Uma imagem oficial do Quarteto Fantástico foi divulgada, revelando que esse filme vai se passar em outro universo, muito provavelmente. E isso veio na sequência da notícia da Deadline que o surfista prateado do filme não será o Norrin Radd, mas na verdade a Shala Bao, a sua namorada. Ou seja, que aqueles rumores que nós teríamos uma versão feminina do surfista prateado eram verdade, galera. Mas afinal, esse filme vai ser um fracasso? O que eles estão tentando fazer? Será que esses caras não aprendem a lição? É sobre tudo isso que nós vamos conversar nesse vídeo aqui. Mas é claro, eu já quero que você comente a sua opinião também. O que você tá achando dessas divulgações, dessas notícias? Escreva aí pra eu saber o que vocês pensam, tá bom? Já fazia meses que esses rumores sobre uma surfista prateada estar no filme do Quarteto Fantástico circulavam por aí e eu já estava um pouco temeroso. Eu inclusive lembro que na época eu falei, galera, eu acho que a Marvel não vai fazer esse tipo de coisa. Eles tiveram vários flops, a galera tem reclamado muito das produções, tivemos ali The Marvels, então eu apostava que a Marvel iria tomar uma decisão de fazer uma adaptação mais fiel. Ou seja, que essa história de ter uma mulher sendo a surfista prateada, né, trocar o personagem principal, isso não ia rolar. Achou errado, otário! Porém, a Deadline, pessoal, que é um veículo muito confiável, publicou que a atriz Julia Garner vai interpretar a versão feminina, sendo ela a Shala Bao, que nos quadrinhos é a namorada, o interesse romântico ou o romance do surfista prateado. A Marvel não se pronunciou sobre isso, pessoal, mas se a Deadline falou, é porque o negócio tá muito sério. E é importante mencionar que a Julia Garner é uma excelente atriz. Ela já ganhou Emmy pela série Ozark e a sua carreira está em ascensão. Ela tá em um bom momento, fazendo vários projetos. A atriz é excelente e não é isso que eu quero discutir. O meu ponto é, por que trazer uma versão alternativa do surfista prateado ao invés do Norrin Radd, que é o surfista prateado oficial, que é o que os fãs querem? A única explicação é que esse filme realmente vai se passar em outro universo. E nessa realidade, não é o Norrin Radd que se torna o surfista prateado, e sim a Shala Bao, sua namorada. O que pra mim é uma péssima ideia. Que merda, hein? Quando esses rumores começaram a circular, eu disse que poderia ser a Frankie Ray, que é um interesse romântico do Tocha Humana, que se torna também a Nova, né, que é uma Arauto do Galactus. Eu falei, bom, tem lá nos quadrinhos, né, se eles forem por esse caminho, tudo bem. Ainda não era o que eu queria, mas tem uma personagem com mais background. Agora, no caso da Shala Bao, pessoal, a participação dela como a surfista prateada nos quadrinhos é irrelevante. Não tem expressão nenhuma, não tem nenhum arco muito legal. Se era pra trazer uma mulher, poderiam ter trazido pelo menos a Frankie Ray. Agora, se estão se inspirando numa história alternativa dos quadrinhos, que naquele universo quem se torna o Arauto do Galactus é na verdade ela, e o Norrin Radd fica no seu planeta natal, Zen lá, tudo bem, até entendo, mas pra mim é uma péssima ideia. Qual a dificuldade de trazer o surfista prateado principal, o Norrin Radd? Nós esperamos trocentos anos pra ver a Marvel Studios fazendo um filme do Quarteto Fantástico, introduzindo eles no CM, por que não fazer com os personagens principais? Nos quadrinhos, o Norrin Radd, ao decidir se tornar o Arauto do Galactus, para que o Devorador de Mundos poupe o seu planeta, ele acaba tendo que abandonar a Shala Bao. E ela fica naquele planeta relativamente destruído pelo ataque do Galactus, não completamente porque o surfista prateado faz esse trato com ele, mas ela passa a viver naquele lugar, ela ajuda a reconstruir o planeta e depois se torna até a governante do lugar. Posteriormente os dois se enfrentam, eles têm objetivos diferentes, afinal o surfista prateado se torna o protetor da Terra e depois num arco a Shala Bao tem uma missão que envolve colocar a Terra em risco, então os dois acabam se separando. Mas segundo a Deadline, não é esse arco que eles querem adaptar. Querem simplesmente pegar a namorada do Norrin Radd e falar, ó, ela que é a surfista prateada agora. E por mais que a atriz seja excelente, pessoal, pra mim isso não tem sentido. Pra mim a Marvel tá completamente perdida. Eu realmente achei que depois dos adiamentos eles estavam colocando o pé no freio, reestruturando, melhorando as coisas, mas pelo menos no caso de Quarteto Fantástico não parece que é isso que tá acontecendo. Segundo tudo que tem saído de Demolidor Born Again, eu acho que eles estão no caminho certo. Agora pra Quarteto Fantástico fazer esse tipo de coisa, pra mim é um tiro no pé. Eu acho que nesse momento de introduzir o Quarteto Fantástico dentro do universo cinematográfico da Marvel, tinha que ser o Norrin Radd clássico. Porque alguns rumores e teorias dizem que lá em Guerras Secretas nós vamos ter uma mescla do multiverso e vamos ter o All New, All Different universo Marvel. Ou seja, um soft reboot. Algumas coisas serão mantidas e outras serão rebootadas totalmente. Como Capitão América, Viúva Negra, Pantera Negra, Homem de Ferro, todos voltando com novos atores interpretando. Eu acho que esse é um caminho inteligente. Mas se nessa mescla, nessa fusão depois de Guerras Secretas, nós vamos ter o Quarteto Fantástico dessa realidade alternativa chegando no universo principal, eles tinham que estabelecer a equipe que vai ser permanente no universo. Por que fazer uma coisa alternativa? Eu sei que tem aquela desculpa, né? Não, mas aí quando eles chegarem nesse universo, alguns
os elementos serão trocados. E aí no universo principal, no universo Marvel UCM, nós veremos o Norrin Radd, o surfista prateado clássico. Mas se é para trazer o surfista prateado clássico em algum momento, por que não começar com o bendito filme do quarteto? Para mim não tem sentido, pessoal. Isso é uma loucura. É verdade. E essa questão de que o filme vai se passar em outro universo, em outra realidade, faz muito sentido por causa da imagem que foi divulgada oficialmente pela Marvel e por causa de um segredo que eles esconderam. O anúncio do elenco oficial já tinha sido feito e todo o estilo e elementos daquela arte apontavam para os anos 60, ou seja, que o filme não se passaria nos dias atuais. Porém, ao que tudo indica, não só vai se passar nos anos 60, mas é nessa época em outra realidade. O estilo da cidade que nós vemos lá no fundo dessa imagem do Tocha Humana indica que vai ter aquela pegada meio futurista retrô. Tipo, se passa nos anos 60, mas ao mesmo tempo tem elementos do futuro. A presença do robô Herbie comprova isso. Eles estão nos anos 60, mas tem um robô totalmente tecnológico que trabalha para eles. Essa imagem no fundo pode indicar exatamente isso, que o filme vai se passar nesse ambiente. Então não é o UCM que nós conhecemos. A vantagem disso é que eles não vão ficar presos com os eventos da cronologia oficial, o que dá liberdade criativa para eles adaptarem vários arcos. E lembra que eu falei que tinha um segredo nessa imagem? A Marvel compartilhou a arte nos stories com um link, comemore agora. Quando você clica no link, aparece a imagem de erro 404, que é típica dos erros de páginas que não são encontradas na internet. Porém, em cima do Herbie havia um QR Code escondido. Ao clicar no QR Code, você é direcionado a uma página chamada Fundação Futuro, que também é uma referência aos quadrinhos da Marvel, uma fase do quarteto. E lá nós temos 5 quadrinhos do Quarteto Fantástico. A primeira aparição da equipe, 2 histórias do Galactus, da sua origem e também do ataque à Terra e ao quarteto, a chegada do surfista prateado nessa trama e, por fim, uma história que se passa numa linha do tempo alternativa. Nessa história é como se o Quarteto Fantástico tivesse surgido de fato nos anos 60, como realmente foi na história real. Eles foram criados nessa época, só que eles não foram atualizados conforme os anos. Ou seja, conforme as décadas vão passando, eles vão envelhecendo também. Então, ao chegar nos anos 70, 80, 90, eles estão mais velhos e mais experientes. É um arco interessante, um arco alternativo, mas está ali junto com essas 5 histórias, indicando que essas são as histórias que eles se inspiraram para fazer o filme. Nós vamos ter o surgimento da equipe nos anos 60, a formação do grupo de super-heróis nessa época, muito provavelmente nesses anos 60 retrô-futurista, o Galactus como vilão principal e também a participação do surfista prateado, que nesse caso será uma mulher interpretada pela Julia Garner. Então, pessoal, essas são as informações que nós temos sobre o filme. E sinceramente, eu tô bem decepcionado, porque eu sou muito fã do quarteto e eu achei que eles estavam procurando fazer uma coisa fiel. Aparentemente, querem trazer essa versão alternativa e o quarteto não se passa no universo principal. Tem o seu lado bom, mas eu acho que vai ficar muito confuso quando a gente tiver essa junção dos universos e o universo principal puxar para si o arco do quarteto, que pode sim proporcionar alguns momentos interessantes, porque eles vêm de outro universo e de outra época também, mas eu acho que vai ficar confuso. Na minha opinião, podia fazer o Quarteto Fantástico clássico contra o Galactus, o Norrin Radd, surfista prateado oficial, e depois era só trazer eles pra dentro do UCM e já era. Mas vamos aguardar as próximas notícias. Essa aqui é a minha opinião, essa é a minha visão. O que você pensa sobre tudo isso? Concorda com o que eu falei ou não? Tem alguma maneira que tudo isso faz sentido pra você? Escreva aí suas teorias, porque elas são muito importantes pra gente continuar a nossa conversa. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, porque nós estamos sempre aqui acompanhando as notícias, os rumores, tudo de relevante pra você sempre ficar por dentro do que tá rolando na Marvel, na DC, nos filmes, nos quadrinhos. Estamos fazendo análise completa dos episódios semanais de X-Men, tá bem legal, se inscreva aí se não for inscrito. Também deixa aquele like bacana, curta o vídeo para fortalecer, isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do vídeo e vai sempre te recomendar e me ajuda a produzir sempre mais vídeos para vocês. E é isso aí, pessoal, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.